Segurança no trabalho é um jogo que visa informar ao usuário a respeito de situações perigosas no ambiente de trabalho que eventualmente possam ocasionar acidentes. Ele apresentará situações específicas ao jogador e exigirá que ele as resolva para aprender quais são os passos necessários para tornar seu ambiente de trabalho seguro. Assim, Segurança no Trabalho possui objetivos didáticos voltados para o aprendizado do usuário e com a essência de um treinamento à distância. Entretanto, o objetivo é distanciá-lo da formalidade e monotonia excessivas presentes na maioria desses treinamentos, buscando apresentar o conteúdo de uma maneira mais direta e lúdica, mostrando na prática quais são as ações que devem ser tomadas em cada situação de modo a facilitar a absorção de informações. O objetivo geral do jogo é transmitir informações ao jogador a respeito de situações perigosas no ambiente de trabalho, de modo que ele possa resolvê-las e torne o local seguro caso venha a deparar-se efetivamente com elas. Para que esse aprendizado aconteça, é necessário que o personagem controlado pelo jogador passe por estágios, que são cenários de uma empresa, e seja capaz de solucionar adequadamente as situações que encontre, evitando futuros acidentes. Dentre elas, pode citar desde algo simples como um líquido derramado no chão, que possa ocasionar a queda de alguém, até situações mais sérias, que envolvam o acúmulo de equipamentos em uma tomada e o risco de curto-circuito e incêndio. Não é necessário que o jogador resolva todas as situações da maneira certa para completar o jogo, mas caso resolva, o resultado é um final melhor e mais adequado ao objetivo do jogo. Importante salientar que, de todo modo, completar o jogo irá de alguma maneira fornecer um feedback ao jogador sobre as situações propostas. O erro não apresentará como penalidade o game over, mas dará a chance de seguir em frente e completar o jogo ainda da melhor maneira possível. Conforme prosseguir com as escolhas, a interface de desempenho irá completando todos os resultados possíveis para cada situação, junto com o aumento da porcentagem de quanto o jogo já foi revelado, dando ao jogador uma sensação de estar extraindo todas as informações que o jogo tem a oferecer. O ideal é então que Segurança no Trabalho seja jogado quantas vezes for necessário, até que o usuário possa ter noção exata das ações a serem tomadas nas situações propostas. Assim, conseguirá todos os feedbacks e instruções possíveis. Do ponto de vista do personagem, o objetivo principal é ajudar o protagonista a chegar até a sala de seu chefe, de quem recebe um telefonema no começo de seu expediente. Para fazer isso, ele precisa resolver alguns objetivos específicos, que seriam as situações-problema que encontrará em seu caminho, ao passar por mais ambientes da empresa. A resolução dessas situações será feita no estilo point and click por meio de escolhas com opções pré-definidas. Assim, a narrativa pode ser estruturada da seguinte forma: o ato 1 tem início assim que o protagonista do jogo entra em sua sala de trabalho, acendendo a luz e sentando para trabalhar. O ponto de virada 1 corresponde ao protagonista receber um telefonema de seu chefe pedindo para que se dirija até a sua sala. O ato 2 corresponde ao jogo propriamente dito, com o protagonista passando pelas salas existentes entre a sua e a de seu chefe, nas quais ele vai resolvendo os problemas que encontra em seu trajeto. O ponto de virada 2 é a chegada do protagonista à sala do chefe, a interação entre os dois para revelar o motivo de tal pedido. O ato 3 corresponde ao final da história, que irá variar de acordo com a resolução das situações problema propostas. Caso tenha obtido sucesso em evitar todos os acidentes, o protagonista ganhará uma promoção. Se tiver evitado a maioria dos acidentes, ganhará um elogio. Caso seu aproveitamento tenha sido baixo, o chefe lhe dará uma bronca. E caso tenha conseguido evitar pouquíssimos ou mesmo nenhum acidente, além da bronca, será recomendado que o protagonista passe por um treinamento de segurança no trabalho. As escolhas feitas pelo jogador durante o jogo, portanto, irão influenciar o seu final. Os elementos do jogo podem ser divididos em cenários, personagens e interfaces. O cenário irá corresponder à situação-problema em questão e caracterizar um ambiente de trabalho, contendo, por exemplo, algumas mesas, cadeiras, computadores e arquivos para representar um escritório. Irá variar conforme o problema que necessita ser resolvido. Dependendo das ações disponíveis, apenas alguns elementos presentes serão passíveis de interação, como é o caso da poça de água na situação em que se deve enxugar o líquido derramado no chão desse escritório. Assim, os cenários serão ambientes de um espaço corporativo interno, sendo nele que o protagonista trabalha, o qual lhe é familiar e com o qual interage todos os dias. Essa referência é importante, uma vez que irá personificar o público-alvo do jogo, que são os funcionários das empresas que precisam de treinamento para manter a segurança em seu ambiente de trabalho. Portanto, o jogador se identificará com o protagonista e com as situações problemas que ele irá encontrar durante o jogo, as mesmas que pode encontrar efetivamente em seu dia de trabalho. Os personagens, por sua vez, serão divididos em duas categorias. A primeira corresponde ao personagem principal, que o jogador irá controlar para definir as ações a serem tomadas. Será encarregado de resolver as situações do jogo, precisará analisá-las e agirá de acordo com a escolha do jogador.
Seu objetivo principal é dirigir-se até a sala de seu chefe. Já a segunda categoria são os NPCs, personagens secundários que irão representar os colegas de trabalho do protagonista e que interagirão com ele durante a resolução das situações. Por fim, há 3 interfaces presentes no jogo. A primeira é a principal, por meio da qual o usuário poderá visualizar e interagir com o jogo, analisando suas possibilidades, o cenário e a situação proposta, assim como as consequências de suas escolhas. A segunda registra o desempenho do jogador acumulado ao longo das vezes que chegou ao final do jogo. A cada escolha diferente, aumenta a porcentagem do quanto no jogo já foi revelado. E a terceira é um simples mapa para conhecimento do jogador de quanto do jogo já foi feito e de quanto falta para chegar ao objetivo. Há, ao todo, 9 níveis. Os 8 primeiros correspondem a essas situações que o jogador deve resolver para ser recompensado por seu chefe no 9º nível. Esse último corresponde ao feedback final do jogo e apresenta uma mensagem de término, que irá variar conforme o desempenho do jogador, dando também a opção ao jogador de iniciar segurança no trabalho novamente ou sair em definitivo do jogo. Importante salientar que os níveis devem ser acessados em ordem, sem possibilidade de alterná-los ou regressar aos já visitados. Haverá a opção para navegar entre essas duas últimas interfaces por meio de abas, assim como será possível fechá-las e regressar à interface principal. Assim, a interdependência de telas em segurança no trabalho será bem simples. Para exemplificar as regras do jogo, será analisada, como exemplo, uma situação em que haja um líquido derramado no chão. Assim que o personagem reconhece que há uma situação a ser resolvida, o jogador fica livre para clicar no ambiente. O elemento interativo nesse caso é a poça no chão, que, quando clicada, faz com que um leque de opções seja aberto. Essas opções serão representadas por ícones dentro de botões, simbolizando um elemento ou uma ação que deverá ser incluída na resolução das situações problema. São oferecidas então 4 ações à escolha do jogador. Enxugar o chão, o botão terá um desenho de um pano representando a limpeza a ser feita no local. Isolar a área, com o botão tendo um desenho de fitas de contenção, representando o isolamento necessário. Ignorar a poça, desenho de um personagem pulando a poça. E tomar o líquido com um canudinho. Geralmente a última ação será mais voltada à comicidade. Dentro da opção de isolar a área, serão subdivididas ainda outras duas, que incluem o isolamento feito com um ventilador de coluna e o isolamento feito com uma cadeira de rodinhas. Estes itens são elementos presentes no cenário, visíveis desde o início da cena. A liberdade dada ao jogador se restringe, portanto, à escolha das opções. Nos demais momentos, haverá animação com a consequência dessa escolha feita. Neste mesmo exemplo, ao deparar-se com a poça no chão, é possível optar por enxugá-la imediatamente. Porém, esta opção pode não ser a melhor escolha, caso um NPC desatento escorregue nela enquanto o personagem principal saiu do ambiente para buscar um pano. Talvez uma melhor alternativa fosse o isolamento da área no primeiro momento. Portanto, a resolução dos problemas irá depender não somente da escolha das opções, como também da ordem em que são feitas. Caso a primeira escolha do jogador seja de enxugar o local, ela será sucedida por uma animação na qual haveria o citado escorregão ocorrendo o acidente. Em seguida, haveria um feedback ao jogador demonstrando se aquela foi a escolha certa e o jogo prosseguiria, permitindo outras escolhas a serem feitas até que a situação fosse resolvida. Quando isso acontecer, o personagem passa ao próximo ambiente, resultando em uma nova situação-problema. Para finalizar, foram utilizados alguns jogos como referências na concepção da ideia de segurança no trabalho. Foi baseado na jogabilidade de jogos como Machinarium, no qual há a resolução de quebra-cabeças e o avanço linear entre os cenários, com um leque de opções disponibilizadas ao jogador presente em jogos como The Wolf Among Us, no qual é preciso fazer escolhas para dar prosseguimento a ele e que afetarão o desenrolar da história. Somado a isso, optou-se pela simplicidade visual e a comicidade como recursos base na construção do jogo.